bom dia. Tudo bem? Meu nome é Vanessa. Aqui no setor organiza essas reuniões que tem toda quarta-feira, que é um espaço para a gente compartilhar conhecimento, experiências, é um espaço de troca entre os pacientes, profissionais de saúde que trabalham aqui no setor. E toda semana a gente traz um convidado. E hoje temos aqui o professor Arcari, que é o chefe do setor. Ele vai dar uma aula para a gente. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Que baixinho demais. Bom dia. Bom dia. Melhorou bastante, né? Na situação toda. Melhorou muito. Diretora, bom dia. Bom dia. Você viu como é diferente? Sua gente bonita, né? Isso, não é diferente. Não é diferente. O que mais? Cuidado, viu? Exato! Tá vendo? Tem a nossa história toda contada lá em cima até aqui embaixo também. Então, uma pintura nessa semana que foi feita. Então, agradecimento à Bruna que fez toda essa arquitetura de pintura, arte, história. E essa história começa com a expressão que eu mais gosto de falar. Qual que é a expressão que eu mais gosto de falar? Seu nome? Júlia. Dona Júlia. Dona Júlia, qual que é o nome? Qual que é a expressão mais bonita que eu gosto de falar? Até agora eu bom dia. Bom dia! É isso mesmo. É bom dia. Você sabe o que significa bom dia? Seu nome? Sofia. Igualzinho, Sofia é sabedoria. Sabia? É sapiência, Sofia. De onde vem bom dia? Olha lá. De onde vem? Nossa língua portuguesa é maravilhosa. Ela é espetacular. Ela é espetacular, a nossa língua. A nossa língua ela foi forjada por anos, décadas, centenas de anos, milhares, milhões de anos. Então nós temos, quando se fala a nossa espécie, hominídeos, homo sapiens, começa daqui, olha, do nada veio a luz. Isto há 14 bilhões de anos. Tanto que no próprio indo-europeu, aquele que criou do nada a luz se chama Zeus, que é o pai da luz, pai do dia. Zeus, para os gregos, virou Zeus, pai da luz, pai do dia. Zeus, para os romanos, Júpiter. Zeus, Júpiter. Peter, pai do dia, pai da luz. Bonjour, francês, bonjour, no italiano. Vote jour, hoje, esse dia iluminado, esse dia maravilhoso, espetacular. Esse dia é único e não volta nunca mais. Então, daí a condição quando você vê o outro, através da iluminação do outro, é que você tem consciência da sua existência. Então, quando você fala bom dia, você está, primeiro, agradecendo ao Criador. Segundo, quando você fala bom dia para alguém, ou para o ambiente, você sabe que você existe por causa da iluminação do outro, do meio ambiente, para você. Qual que é o antônimo de luz? Júlia. Ausência de luz. Né? É isso mesmo. As pessoas vão falar que é escuridão, mas quem disse que existe escuridão? Desde que o mundo foi feito, não tem escuridão. Sempre tem luz. Então, ao contrário de luz, ausência de luz, que era aquele começo. Que se encontrava lá, ninguém sabe como que era aquele começo. Então, o que ele comentou é verdade. Portanto, é através da iluminação do outro ou do ambiente que nós temos consciência da nossa existência. Nossa existência foi forjada por muito tempo ela foi forjada. E hoje, 27 de maio de 2026, o que vocês estão vendo aqui? Rio. Um rio. O que mais? Mata. O que mais? De onde eu tirei essa foto? Amazonas? Não. Mata Atlântica. Naquelas descidas, naquelas corridas que são feitas da Estrada Velha, de manhã ou à tarde. É uma das fotos lá de cima, da Mata Atlântica.
maravilhosa, espetacular. E 27 de maio, hoje, esse dia, é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Nós comemoramos isso. O Dia Nacional da Mata Atlântica está relacionado com 27 de maio, porque nessa data foi feita a Carta de São Vicente por quem? Por Padre Dias, 1560. E assim, portanto, essa data é bastante importante, tem uma relação com a Carta de Dias. E essa carta, ela traz para nós o primeiro documento a descrever de uma forma detalhada a nossa Mata Atlântica, a sua biodiversidade, a estrutura dela do ponto de vista de mata e a fauna dela também. Uma carta maravilhosa. E assim, através dessa carta, eu tenho que fazer agradecimento à história toda nossa, até chegarmos aqui, que é a história dessa pintura que se encontra na parede, que se encontra aqui embaixo também. Então, a relação que nós temos com o outro, a relação que nós temos com o ambiente, com o meio ambiente, a relação que nós temos desde a nossa época da criação. E falando da criação, portanto, nós temos uma história. E a minha história, eu tenho que agradecer, portanto, para chegar aqui, nesse dia de hoje, aos mestres, à equipe toda que trabalha nesse setor do exercício muscular, a parte administrativa, que encarna laboratórios, fisioterapia, aos mestres que aqui se encontram, os residentes, pós-graduandos, a equipe multidisciplinar, os pacientes, voluntários, associações, os grupos de trabalho, ou seja, não tem ninguém que seja mais importante do que o outro, porque na ausência de um, não tem o todo. Tem uma moedinha americana, que é aquela de 1 centavo, que não tem valor nenhum, o verso dela está escrito pluribus unum, significa que todos juntos nós somos um. E com 1 centavo você faz $1, e o dólar você faz uma fortuna. A fortuna você faz uma vida. Daí a expressão todos juntos. E aqui quem trabalha aqui nessa instituição são poucas as pessoas contratadas pela universidade, pelo Hospital São Paulo. São poucas, eu sou um dos poucos, a Vanessa é um dos poucos. Nós temos mais de 100 pessoas que trabalham aqui. Mais de 100 pessoas que trabalham de uma forma voluntária. Voluntas é vontade própria. Essa moça que se encontra aqui é uma voluntária. E ela, não sei o que, quarta-feira, ela está aqui organizando um ambulatório da porta. E sempre, bom dia. Sempre. Então, através dela, eu faço agradecimento a todas as pessoas de Pólio, a história de Pólio, porque foi essa enfermidade que modificou a nossa vida. Em todos os sentidos. Os sentidos de vacina, UTI, ventilador de câncer vacina, acessibilidade, leis, sempre tem alguém da porta. Então nós temos que agradecer, portanto, essas pessoas que com vontade, daí vem voluntas também, modificaram esse país. E para a apresentação de hoje, a pergunta é feita é o seguinte: como é que foi forjada a Mata Atlântica? Como que ela foi feita? E como que foi feita a flora? Como que foi feita a fauna dela toda? E esse senhor, estudando com ele, lá na Coluna do Verso, o senhor Salvador de Mal, maravilhoso, gênio, em todos os sentidos, de ideias, comportamentos, realizações, inovações e comportamento humano. Comportamento humano pleno, Salvador de Mal. E esse indivíduo, ele nos ensinou o seguinte: através das doenças, um grupo de doenças, uma doença mitocondrial das mitocôndrias, ele nos ensina como é que o mundo começa. E como é que o mundo se encontra, e como é que ele se modifica, e como que ele evolui também. E através disso ele nos ensina o que é mitocôndria, o que é doença mitocondrial, a genética da mitocôndria, os genes relacionados à mitocôndria e o tratamento para essa condição que a gente vai entender. E é interessante porque através de experimentos em laboratório, ele chega à fineza de falar o seguinte, que a nossa vida, hoje, que nós estamos aqui, que nós ficamos pedindo ganhar na loteria, na Mega Sena, tal, tudo mais, já ganhamos na Mega Sena. Sozinhos. Já ganhamos. Porque a vida, ela não é esperada. Ela é improvável. Qual é a probabilidade de ter vida? 0%. É 0%. Nós temos vida, porque é quase próximo a 0%. No mundo todo que a gente conhece, que a gente já tem informação, tem vida onde? Que planeta tem vida? Por enquanto, só na Terra. Só na Terra. Por enquanto, só na Terra. E olha que a gente conhece que é um mundo dos espaço já. E através do conhecimento, isso precisa ser visto. Nós podemos interpretar, mas a luz também. Ou seja, velocidade da luz, como que ela chega para nós, ela chega também com elementos. Os elementos que chegam para nós através da luz
fala em OVNI e tal, não sei o que mais. Acha que um OVNI que chega aqui vai dominar a gente? Se chega aqui, vai dar para quê? Não é? É esse negócio. Então, é uma especulação. Portanto, ele fala, vida é 0%. Porque lá naquele momento, 15 milhões de anos atrás, ele até lá, luz, tinha o quê? Xícaras pequenas de hidrogênio, uma briga do próton com o elétron, energia, quebra, hélio, quebra, carbono, hidrogênio, oxigênio. Só que isso demora muito tempo. Era poeira só. Aqui são os pilares da criação, era só poeira. E essa poeira, essa iluminação, ela vem vindo. E através desses instrumentos que nós colocamos lá em cima, aquele Hubble, aqueles instrumentos grandes, aqueles telescópios, eles também veem luz e eles veem barulhos, ruídos. E através disso nós temos uma ideia como que o mundo foi feito. Desde aquele comecinho que se encontra aqui. Aquele comecinho, já de 15 bilhões, 13 bilhões, 2 bilhões de anos, os elementos começam a aumentar. E aquela poeira começa a se aglomerar. Aquela aglomeração de poeira depois vai formar os planetas. E a formação deles através de outros elementos que são sendo criados. Esses elementos vão possibilitar o crescimento da tabela periódica nossa com vários elementos. E num certo momento, 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos, aí nós temos aquele que nós chamamos de sistema solar e um pontinho do sistema solar na Terra, que se encontra lá. É onde nós nos encontramos, um pontinho lá. E naquele pontinho, a Terra, ela hoje sabe que ela fica girando em volta do Sol, se tem, e quanto maior é a estrela, menor é a vida dela. Então é interessante que nós temos um planeta de um tamanho certo, o Sol de um tamanho certo, uma distância certa, para permitir uma temperatura certa, ciclos adequados, nós passamos por 4 estações do ano, que são fundamentais das estações, e nós temos no planeta Terra, nós temos a Lua, que é muito importante para o sistema da maré existente para nós, a parte oceânica. É interessante que o oceano antes, ele era de água doce, não era água salgada. O sal veio da onde? Veio da terra. O salinho na terra. E é engraçado que, num certo momento, houve um equilíbrio entre a quantidade de sal do mar e a água doce que está na terra também presente. Só que a quantidade de água doce é muito menor que a quantidade de água salgada. Em 4 bilhões de anos, a terra, nossa, ela era bombardeada constantemente. Não tinha vida, não tinha nada. Era azoica. Zoion, vida. Não vida, não tinha vida. E em volta da Terra tinha um gás. Um gás. E esse gás, que é o cianeto de hidrogênio, se puser cianeto de hidrogênio em qualquer lugar, nada cresce. Nada cresce. Nada. Mas aí vem a história dos voluntários, se ajuntar. É a essência nossa do começo. E é engraçado que essa essência nossa do começo, a zoica, então veja só, nós tínhamos aqui vida e morte. Vida e morte. Mas quando um elemento morre, ele cria outro. Quando morre, cria outro. É um processo de fissão, quebra e fusão, a juntar. Desde o comecinho, que o mundo vai ser feito. E esse sistema de fissão e fusão acontece aqui em relação também à potencialidade nossa de agrupar 5 moléculas de ácido cianídrico juntas, 5 moléculas juntas, elas formam uma estrutura. E essa estrutura agora, quando ajuntada, é a base do DNA, é a base do RNA, é a base do ATP. DNA, RNA, parte genética. ATP, energia. Então agora nós temos a condição genética e a energética. É interessante que a modificação de uma posição de um elemento cria outro. É a parte genética, ou seja, a modificação, que é a evolução nossa, portanto. E essa modificação é que vem com a nossa parte genética, nossa base genética. E num certo momento, não se sabe quando, começou a vida na Terra. E a vida, de acordo com o professor Salvatore, começou no oceano, lá no fundo do oceano, onde nem luz tinha. Quase não tinha luz. Que aparece. E lá aparece um elemento. E esse elemento, um grãozinho, desse jeito. Esse grãozinho aqui é aquele grãozinho que veio do ATP. O ATP formou esse grãozinho quando juntou.
Esse grãozinho aqui deu um nome. É um grão úmido de mitologia, a história do côndrio. Mitocôndria. Ou seja, no começo da vida, lá no oceano, mitocôndrio. Só que ele precisava de abrigar-se. Ele precisava de um abrigo, como tudo na vida. E ele achou um abrigo. Então, no começo, aquela história de DNA ou RNA, formou um ser proto-ser, um comecinho de ser. Esse comecinho de ser era uma protobactéria. E ela precisava de energia. Eu preciso de energia. Quem que tinha energia? A mitocôndria. É o grãozinho. E o grãozinho está numa casa. Aí ela vai estar dentro da casa. E assim, aquela primeira casa com grão, cria-se agora o primeiro ser. Então nós temos a casa, a bateria da casa, e a casa começa a formar. E mitos, que deu mitologia, mistério, mielina. Olha só, quantas palavras que vêm de mito, da mitocôndria inicial. E é interessante que ela vem de um ser primitivo, que aparece, que é um procarionte. Depois nós temos dentro dele da casa agora a própria mitocôndria. E é interessante que quando vai para o reino animal, é a mitocôndria. Quando vai para o reino vegetal, é a clorofila. É igualzinho. É da mesma forma. A criação é a mesma, só que tem uma divisão. A clorofila, ela aproveita a luz para fazer energia. A mitocôndria aproveita os elementos existentes para fazer energia, o ATP. Então elas vão para braços diferentes. O braço da clorofila vai para o vegetal, da energia para os elementos vai para a parte animal. Mas a essência inicial, ou seja, é a mesma, que vai para a mitocôndria e que vai para a parte vegetal. E para se fazer, portanto, vida animal, vida vegetal, tem que ter endossimbiose, ou seja, nós precisamos ajudar e ajudar o outro. Daí aqui vem a história do bom dia, ou seja, a relação entre as pessoas existentes. Daí a agregação delas é que permite, portanto, que nós façamos evolução. Evolução no sentido de vida, não ser melhor em um ao outro elemento. E a mitocôndria, nós temos nas nossas células um monte de mitocôndria. Um monte. E ela foi feita para fazer energia. Então ela pega agora elementos que a natureza produz e que nós temos conosco. Esses elementos, açúcar, gordura. Aí ela põe uma forma de cascata de quebra, ela vai quebrar o açúcar, ela vai quebrar a gordura. Dentro dela, no final, para fazer ATP. É o que se chama metabolismo oxidativo. E só funcionamos porque ela funciona. Só vivemos porque ela funciona. Ela faz energia para nós. Ela faz o ATP para a gente. A energia. E a mitocôndria, portanto, ela pega açúcar, gordura, proteína para fazer ATP. A célula utiliza essa energia. Então, tem que ter um equilíbrio entre produção e utilização. Se eu produzir menos, eu vou ter comprometimento. É que começam os problemas. Ou que começam as soluções também para nós, se nós entendemos bem o que significa a vida. Portanto, a necessidade de uma relação de produção e utilização de energia. Só que quando nós produzimos energia, faz assim positivo. Energia hidroelétrica. Estufa, gás carbônico, gás para o ambiente. Radioativa, que vai lá. Elétrica, química, carbono, queima de petróleo, você separa. E na célula a mesma coisa. Quando a célula queima e faz energia, tem um radical livre. Nós fazemos produção de uma substância chamada radical livre. E a mitocôndria, portanto, ela pega açúcar, ela pega gordura, ela põe para dentro dela, tem toda uma passagem, 1, 2, 3, 4, 5, no finzinho, a produção de ATP que vai dar, portanto, energia para nós. E esse ATP é fundamental para a gente, portanto, do ponto de vista de energia. O professor de Malvern comentava o seguinte: olha, 3 bilhões de anos, nós temos aqueles seres antigos, os procariontes anaeróbicos, que não produzem oxigênio. Depois, começamos a ter 3 bilhões de anos, os seres aeróbicos. E a fotossíntese, que vem vindo, a clorofila, está lá. Aí depois, nós temos oxigênio no meio ambiente, porque
porque as plantas começam a fazer oxigênio. Não teria vida se as plantas não fizessem oxigênio. Porque a vida antes era uma vida só lá no oceano, lá embaixo, que tinha oxigênio. Lá embaixo. Aí depois vem procariontes aeróbicos. 1,5 bilhão de anos atrás. Olha quanto tempo demorou para começar a história da vida. E a primeira vida que a gente conhece tem uma sigla, Luca. Quem assistiu aquele filme da Disney? O Luca. De onde que vem o Luca? Ele vem do oceano. Ele vem do oceano. Ele vem para a Terra. Ele é um anfíbio. Ele vem lá do oceano e vem para a Terra. E Luca vem da onde? Lá no universo Canon César. Ou seja, o primeiro ser vivo que aparece. Então não é à toa o nome que eles dão lá para o filme que eles têm. E de Luca, que é o primeiro animalzinho vivo, que é daqui desse comecinho, porque os ciclos, 6 milhões, 7 milhões de anos, do início separa os chimpanzés, e os inícios eles vêm vindo, portanto, então a nossa espécie é mais ou menos 7 milhões de anos. E os sapiens, 120 mil anos, que somos nós, uma espécie chamada sapiens, sapiens de sabedoria. Nós somos sapiens mesmo, não? Sapiens, Francisco? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Conforme a definição, né? Sapiência, tá, né? Então, tudo bem. Então, nós somos seres, portanto, que nós dependemos de energia. E a energia, ela é mitocondrial. E é interessante que nós temos nas nossas células o DNA da mitocôndria, daquela mitocôndria antiga. Então, ela é independente. Ela é o comecinho da vida independente. Só que ela precisou abrigar-se numa célula. E uma célula que tem o DNA nuclear, o núcleo. Já sabe o núcleo. Portanto, as nossas células, elas têm o quê? Uma parte do DNA mitocondrial e uma parte do DNA nuclear. Então, nós temos, portanto, no nosso código genético, nós temos o DNA da mitocôndria e o DNA do núcleo. Juntos, os dois agora, a história de fissão, eles vão formar o DNA completo nosso para fazer energia. Portanto, quando vou tendo modificação nas letrinhas, no DNA mitocondrial, eu vou ter um probleminha. Se tiver modificação das letrinhas do DNA nuclear, que tem relação com o DNA mitocondrial, eu vou ter alteração, portanto, de energia também. Aí começam as doenças. As doenças relacionadas com a mitocôndria. E a mitocôndria, dentro dela, é muito complexo. Ela vem, daí vem complexo 1, complexo 2, 3, 4, 5, ATP. Aqui é a fosforilação oxidativa. E cada complexo desses, eu tenho um pedacinho de DNA mitocondrial e um pedacinho de DNA nuclear que aparece. A maior parte é do DNA nuclear. Tudo que está em vermelhinho, laranjinha aqui, é o mitocondrial. Em azul é o nuclear. Então eu posso ter um defeito genético no azulzinho. Produção de energia diminuída. Eu posso ter um defeito genético no laranjinha. Produção diminuída. O defeito pode ser no complexo 1, pode ser no complexo 2, no 3, no 4, no 5. Portanto, a análise genética ela é difícil para essa condição. E tem mais ainda. Tem mais um outro detalhe muito interessante. Lembra que eu falei no comecinho da vida? Era de um núcleo, quebra, fissão. Fissão. E depois, fusão. Fissão e fusão. E assim é a vida. Nossa, fissão e fusão. É desde o comecinho do mundo. E a mitocôndria ela faz a mesma coisa. Dentro da célula, ela faz igualzinho. Ela faz fissão e fusão também. Dependendo do momento necessário, ela se funde. Dependendo do momento, ela se quebra. Que é igualzinho o átomo radioativo. Que é a história da radiação, você só virando e tal. Igualzinho, mesma coisa. O urânio enriquecido, que é para fazer fissão, quebra. E quando quebra, energia vem. Que é a bomba atômica. Que aparece. E a mitocôndria é uma pequena bomba atômica. Pequenininha. Lá dentro da célula. Em certo momento, eu preciso fazer fusão. Em certo momento, eu preciso fazer fissão. E quem faz isso é o equilíbrio dinâmico da parte genética nossa. E depende muito do que nós fazemos no dia a dia. Nós vamos treinando e ensinando as mitocôndrias. Portanto, elas podem fazer tanto fusão como fissão também. E
que ter um balanço apropriado para isso. Se ocorrer um desbalanço para isso, eu vou ter uma alteração na célula. Alteração na célula com produção menor de energia, ou alteração na célula com degeneração celular, morte celular, envelhecimento. É o envelhecimento nosso. A queda do cabelo, queda da unha, queda dos dentes, vem dessa condição. Conforme eu vá produzindo radicais livres, vai tendo esse tipo de situação. E o interessante na mitocôndria, nós temos aquela história. Quem acredita em Adão e Eva? Aqui. Levanta a mão. Quem veio primeiro, Adão ou Eva? É Eva. Do ponto de vista da mitologia, da religiosidade, foi Adão. Mas do ponto de vista biológico, é Eva. Porque o DNA mitocondrial é materno. Veio da mulher. Olha só, então Adão veio da costela de Eva, ou da mitocôndria de Eva. Então, não parece. É o que se tem. Porque é materno. Então, o DNA mitocondrial, que vem da mitocôndria, é materno. Então, o começo da vida é da mulher, que começa lá, é feminino, o que se tem. E a herança, portanto, materna, ela está ligada à condição mitocondrial. O núcleo, tanto homem como mulher, se tem na composição do mitocôndria. E o interessante é que na célula, nós vamos ter, na mesma célula, essa história de fissão e fusão. Tem hora que eu vou ter célula com uma pequena modificação na letrinha. Então eu vou colocar aqui uma célula, eu vou ter células com as letrinhas normais, e de repente começo a ter uma célula, de acordo com a divisão, célula com letrinhas anormais. E conforme o envelhecimento vai tendo, eu vou tendo mais letrinhas anormais. Então, numa célula aqui, vamos supor, 100 mitocôndrias normais. Conforme a divisão celular, o envelhecimento nosso, radical livre, eu vou ter 20 e 80. 20 anormais, 80 anormais. Aí na divisão, 30 a 70, 40 a 60, 50 a 50, 60 a 40. Dependendo de um certo limiar, aí começa a ter manifestação clínica. Naquele tecido, naquele local, que pode ser no cabelo, pode ser no olho, pode ser no dente, pode ser no coração. E assim que começa a história da doença mitocondrial. Isso se chama heteroplasia. Hétero diferente. Diferente concentrações de DNA mitocondrial naquela célula que se encontra lá. Ou seja, da mitocôndria alterada. Então vai depender de cada tecido, vai depender, portanto, quando é que ele começa a ficar velho. Alguns ficam velhos, uma pequena percentagem de mitocôndria normal. Outros precisam ter uma quantidade muito grande de mitocôndria normal para ficarem doentes também. Para explicar a diferença de envelhecimento de tecidos para tecidos que nós temos. E um outro detalhe é a segregação. Ou seja, nós vamos passando essa informação ao longo do tempo. E dependente daquilo que nós passamos durante a nossa vida, você vai acelerar esse processo de envelhecimento. Tabagismo, vida paradinha, excesso de alimentos que você pode fazer, e você entender os processos degenerativos. E os processos protetores também, certas dietas protetoras também. Isso tudo está relacionado com essa condição. E o professor de Mauro começou a nos explicar o mecanismo do envelhecimento, conforme ele vai explicando a própria história da mitocôndria. Tanto da quantidade de mitocôndrias anormais e como que elas segregam-se ao longo da vida do indivíduo também. E quando se fala em herança, doença mitocondrial, nós temos a herança materna, ou seja, quando ela passa aquela alteração genética dela para os seus filhos, e a herança nuclear é aquela que tem uma alteração no núcleo das células. Que vai depender, portanto, a doença, se ela vem da mitocôndria ou do núcleo da célula. Daí a dificuldade, muitas vezes, de se fazer uma orientação genética. Ela vem da onde? Vem do DNA mitocondrial ou do DNA nuclear? Ah, vem do DNA nuclear. Então a pessoa vai ter doença? Não, vai depender da quantidade de mitocôndria normal. E vai depender da quantidade que é passada dessa mitocôndria normal dos tecidos ao longo da vida também. Não é tão fácil fazer, portanto, uma orientação genética para esses indivíduos. Mas quando se fala em doença mitocondrial, sou de mal de novo, é a relação entre os dois sistemas genéticos, da mitocôndria e do núcleo. E são vários genes que estão relacionados e nós vamos procurando as modificações de letrinhas e cada modificação pode estar relacionada
normal e ela fica alterada e a alteração dela não consegue fazer produção de ATP de uma forma normal. E o pior, e ela produz ATP, mas com radical livre em quantidade grande. O radical livre oxida a célula. Assim ele faz um processo de envelhecimento para ele. E assim começam-se as condições de estudos dessas enfermidades. E os estudos iniciais eram feitos assim com esses gels, né? Para procurar se tem isso que a Vanessa faz muito bem. Um trabalho enorme no começo que fazia isso, para analisar como que esses pedacinhos de proteínas, como que eles correm no papel, quando tem energia puxando a proteína. De acordo com uma corzinha no papel, eu digo, ó, tem alteração nessa regiãozinha, nessa região. Aqui tem uma alteração que eu comparo com o normal, eu comparo com o paciente, vejo, olha, não tem a barrinha preta. Então está faltando o quê? Está faltando um pedacinho da proteína. Lá. Faltando um pedacinho, deleção. Então está faltando um pedaço. Deleção no DNA mitocondrial. E assim eu comecei a estudar e entender de uma forma qualitativa e quantitativa também. E esse entendimento agora permitiu-me identificar uma alteração numa certa região, numa outra região, numa outra região, outra região. E assim começam a aparecer agora as modificações relacionadas a certas doenças. Tem doença mitocondrial? Meu Deus, uma quantidade grande, enorme. Então vamos lá. Tem doença que envolve a parte ocular, a parte do coração, a parte do pâncreas, que leva a alteração do tipo de desequilíbrio. Pode começar na criança, pode começar no adulto, pode começar pelo olho. São várias doenças e elas foram nos ensinando. Então veja só, esse moço aqui, hoje é um homem, 42 anos, eu ouvi, estava com 4 cidades escondidas. Então eu fiz biópsia dele. Qual que é o problema dele? Só pitose completamente. Doença mitocondrial. Esse aqui é a pitose que o olho não movimentava. Oftalmoplegia. Doença mitocondrial. Esse outro aqui, pitose, oftalmoplegia, surdez. Doença mitocondrial. Esse aqui, pitose, oftalmoplegia, surdez, baixa estatura, desequilíbrio, alteração cardiológica. Doença mitocondrial. Como que foi feita a investigação? Literatura. Só literatura. Tem alguém igual na literatura desse jeito? Eu achava que não. Mas tem nos livros? Não tem. Tem sim. Síndrome de Kearns-Sayre. Então é uma doença mitocondrial que aparece. Tem alteração cardiológica, morte súbita. E é importante fazer o diagnóstico porque tem que colocar um marca-passo precocemente, ou melhor ainda, um desfibrilador interno. Se tiver a parada cardíaca, o desfibrilador dá o choque nele. Aí salva a pessoa. Se chama síndrome de Kearns-Sayre. Como que se faz o diagnóstico? A Vanessa gosta muito disso, biópsia de músculo. Você colhe músculo, aí você faz corte super fininho, cora. Um dos corantes é esse, que é chamado gumóide. E a fibra de mitocôndria alterada, lembra que a mitocôndria toda amarrotada? Fica amarrotada. A fibra muscular fica amarrotada. Em inglês, fibra vermelha amarrotada é Rivet Red Fiber, fibra vermelha amarrotada. Aparece na biópsia fibra vermelha amarrotada, doença da mitocôndria. Aí a Vanessa põe uma coloração específica para identificar a mitocôndria, que é essa coloração chama FDH. Isso tem preço, é mitocôndria proliferada. Proliferada para quê? E por quê? Para tentar compensar a deficiência dela. Lembra que eu falei de fissão e fusão? Ou seja, para tentar compensar a deficiência dela, ela prolifera. Só que ela prolifera, faz energia, faz ATP, só que é um ATP que produz junto radical livre, ou seja, o processo da doença. Portanto, quando se fala em doença mitocondrial, todos os nossos tecidos podem ser afetados. Todos, sem exceção. Parte encefálica, parte ocular, parte muscular, pâncreas, intestino. Então, ou seja, a representação dela é múltipla do que se tem. Ou seja, ela pode levar a alteração em todos os tecidos. O CID-10, Classificação Internacional de Doença, a 10ª, que foi feita em 1989. 89, quem estava nascido em 89? Quase todos, né? Aqui. Não, que aparece. Então, 11 mais 26 anos, 37 anos. É a CID-10 que a gente utiliza até hoje. É o que aparece. Na CID-10, G,
71.3. Aí nós já estamos utilizando a CID-11. A CID-11 é 2019, veja, 2026 são 7 anos, agora nós vamos começar a utilizar a CID-11, que aparece. Quando eu coloco na CID-11, eu ponho lá, orfanetes, há uma quantidade absurda de doenças mitocondriais no CID-11. Antes era tudo agrupado num CID só. E agora nós temos várias marcações, porque descobriu-se que ela está intimamente relacionada com uma quantidade enorme de problemas. Quando se fala em doença mitocondrial pura, eles dizem que a prevalência em 5 mil adultos é uma pessoa em 5 mil adultos. Eu digo que é muito mais. Se nós considerarmos que a doença mitocondrial está relacionada com outras condições, é muito mais que isso. Só que doença bem específica, ela tem pessoas, uma dessas doenças que se encontram aqui. Quando eu tenho que pensar, quando eu tenho uma piora progressiva em qualquer tecido, qualquer sistema, ou quando eu tenho uma piora sob a forma de surtos. Está mais ou menos, de repente, um surto e alguma piora. Diarreia, pode ser diarreia crônica. Alteração cardiológica, alteração metabólica do tipo fadiga intensa, pode ter dor muscular sob a forma de crise intensa, perda visual, pode vir também, AVC, semelhante ao AVC, pode ter também. Ainda mais quando tiver história familiar positiva, ainda mais quando vier a história do lado materno. Lembra que quando me socorro vem da mamãe, vem da mulher, que aparece? Eu só faço uma suspeita clínica, eu tenho que confirmar. Por isso que são solicitados exames para vocês. Dentre os exames, dentre os exames, creatina quinase, que é em cima do músculo. Se a mitocôndria estiver anormal, ela não consegue fazer ATP. Se a pessoa tenta fazer atividade muscular, tem ATP, a célula começa a sofrer. Tem micronecrose celular. E na micronecrose, a enzima dentro dela vai para o sangue. Aumenta a enzima no sangue, que é a creatina quinase. O aumento de enzima portando no sangue pode ser mitocôndria. E tem mais ainda, a mitocôndria é aeróbica. Lembra que ela veio lá do oceano, e a planta fez oxigênio, ela é aeróbica. Se ela estiver deficiente, ela não consegue fazer oxigênio adequado, ATP e oxigenação. Se não tem uma oxigenação adequada, aumenta a ácido lático, anaeróbica. Ou seja, aumenta o ácido lático. Por isso que a gente pede lactase, amônia, e algumas enzimas que estão relacionadas à quebra daqueles elementos da mitocôndria. Eu acho que é mitocôndria, então eu peço exame genético. E aí tem um problema, porque você tem que analisar bem o hidrogenético. Se aquela modificação de letrinha, se ela justifica, se ela explica a doença. E muitas vezes tem uma doença mitocondrial clássica, típica, o exame é normal. Então não tem doença mitocondrial? Não, tem que interpretar bem, porque é exame subsidiário. Se o exame não confirma, aí entra a maneira, biópsia muscular, para mostrar aquela mitocôndria que está alterada, avermelhada, amarrotada. Os tecidos são vários tecidos, porque é um só, mesmo. Porque esse ambulatório de quarta-feira é um ambulatório pólio, é um ambulatório esporte, mitocôndria, é um ambulatório metabólico, de quebra de elementos. É um ambulatório, portanto, da mitocôndria. E dentre as doenças que nós hoje temos aqui, é das neuropatias, as doenças de nervo. Então, as doenças de nervo. E nas doenças de nervo, podemos ter alteração da mitocôndria. Como causa da doença de nervo, uma doença do tipo neuropatia mitocondrial. Típica, característica, que aparece lá. É infrequente? Não é tão infrequente. A neuropatia, muitas vezes, ela é assintomática. Tem o problema e a pessoa nem sabe que tem. Outras vezes é só com dor. Outras vezes é com alteração de equilíbrio. Outras vezes com alteração autonômica. A pessoa fica em pé 2 minutos, cai. Diarreia, disfunção erétil, taquicardia, alteração cardiológica, tipo bloqueio cardíaco, que pode ter de nervo também. E cerca de 1/3 dos pacientes da mitocondrial, nós temos mutação da DNA mitocondrial, um outro terço nuclear e um terço a gente não encontra nada do que aparece desses indivíduos. E, portanto, bom dia, Cecília, tudo ótimo? Tudo bem? Portanto, vejam só, aqui está a mitocôndria com vocês. A mitocôndria. Tudo que é letrinha que está dentro é região de modificação de letras que pode levar a doença. Quantas modificações?
Isso aconteceu nesses bilhões de anos de existência. Então nós somos seres, não é evolução, nós somos seres, vamos nos modificando conforme o tempo vai passando. Portanto, quando se fala em doença mitocondrial que envolve nervo periférico, os mecanismos envolvidos são da bioenergética da produção de ATP da nossa vida, da dinâmica mitocondrial, daquela história da fissão e da fusão, tem que ter um equilíbrio para isso. Desde o comecinho do mundo tem esse equilíbrio também. Assim como substâncias que são feitas no núcleo da célula, sai o prolongamento dela, que vai até o órgão-alvo, que é a região do axônio, que vem. Então nós temos um fluxo de substâncias ao longo do axônio, chamado axoplasmático. É interessante que essas substâncias elas vão e voltam, pela mesma avenida. É pegar a 23 de maio, carros vão e voltam pela mesma pista. E não batem. Não batem. E tem uma velocidade fantástica. Agora, se nós temos uma produção energética alterada, como é que tem o motoqueiro lá? Atrapalha o fluxo. Aí vem a neuropatia. Aí que vem a doença, que é o transporte axonal que aparece. Então nós temos aquela história da fissão e da fusão, que eu comentei para vocês, que aparece no núcleo, que é o axônio, que vai até o órgão-alvo. Substâncias vão e substâncias voltam. Também. Então tem o fluxo que vai e que volta. E nós temos proteínas que fazem esse auxílio, que são os sinalizadores, que são os policiais, que são os guardas. Vai e volta, vai e volta. Mas uma coisa fantástica, inteligência artificial, fazendo todo esse movimento, esse transporte. Dependente, portanto, do transporte de substâncias que não conseguem chegar aqui, substâncias que não voltam para cá, para normal, doença também. E assim, tem várias proteínas que estão relacionadas com esse transporte. E elas estão comprometidas, portanto, essa célula não se comunica com essa. Se ela não se comunica, doença. E assim começa a explicar a doença. E ela pode explicar desde o começo do mundo de novo. Então, ou seja, núcleo, periferia. Então tem que ir e tem que voltar. Se tiver uma situação que não tem se não tiver a fissão, se não tiver a quebra, ela se aglomera. Doença. Se ela tem a fissão e tem a fusão depois, tem a doença também. Se ela fica aglomerada no núcleo, tem a doença. Se ela fica aglomerada na periferia, tem a doença. Então tem que ter o equilíbrio. Fissão, fusão, vai e volta. Quantas são necessárias as substâncias para essa função? Inúmeras. Então é até improvável falar que a gente tem vida. Tem tanta coisa que tem que acontecer para gente, para isso aí tudo dar certo. Mas todos puderem voltar, né? Tudo! Isso aí é bilhões de anos. Foram necessários bilhões de anos para adaptação para essa condição. Aí. E assim a gente vai explicar coisas. Dentre elas, uma que já foi aqui, Charcot-Marie-Tooth. Aí eu explicava. Charcot-Marie-Tooth é uma doença? Nada. São várias doenças no Charcot-Marie-Tooth. É uma quantidade enorme de doenças. Um monte de doenças. Tem um monte de genes alterados. Está levando essa alteração. Então é até difícil entender como é que isso não tem. Um monte de coisa. É difícil. É fase de seleção. Menina, o mundo é maravilhoso. Nós somos sendo selecionados. Nós somos uma seleção. E é uma seleção, nós não somos Neymares. A gente não tem. Não. Aquele negócio de colar no chão. Não. É seleção para caramba para chegar até aqui. E nós temos algumas doenças das mitocôndrias. Por exemplo, essa aqui, pitose, coparesia e a alteração gastrointestinal. Diarreia. Então, passa no gasto, e a coitada não, porque é depressiva, é professora, é casada, é chata. Sim, o preconceito faz parte. Né? E o pior é que o preconceito feminino é pior que o masculino do que aparece. Pode reparar. Se tem cargo de direção, então, meu Deus do céu, que aparece. Nossa Senhora, os preconceitos se perdem. Se você não explica, é muito mais fácil colocar tudo na pessoa.
uma doença mitocondrial. E aí nós temos outras condições. Uma que vem sob uma forma do tipo AVC, se repete. Só que não é um AVC de alteração circulatória. É um AVC energético. Falta energia para a célula. Oi? Não, você não tem esse negócio, você tem fadiga. Né? Aí tem um gene específico para essa condição. E a fadiga tem relação com a mitocôndria. Que aparece, mas não é aqui não. Temos doenças que têm assim convulsões. Abalos motores ligados à mitocôndria. Que tem. Nós temos doenças puramente dos nervos. São várias doenças dos nervos. O diabetes, é doença do açúcar. Tem relação com a mitocôndria. Naquele fluxo que aparece lá. Tiroide, que altera nervo, tem alteração com a mitocôndria. Poxa, a gente começa a ver uma porção de coisas para isso. Portanto, quando se fala em mitocôndria, é uma loja de consumo. Nós temos que fazer economia para isso. Nós temos que aprender a fazer uma economia para essa condição. Então pense na loja de consumo. O que aparece? Quando vai fazer, portanto, orientação terapêutica para os indivíduos que têm alteração mitocondrial, nós temos que pensar nessa produção de energia e fazer energia. Ou fazer o quê? Fazer o quê? Guardar energia. Menor queima dela. Nós temos que aprender a fazer essas funções todas. E assim, quais são as situações que permitem que eu tenha um equilíbrio? Exercício regular. Ensino mitocôndria. É importante. Agora, o não fazer é péssimo, fazer muito também não é ruim. É ruim, não é muito bom. Pode, porque a gente orienta em pode, músculo, use. Se não usar, atrofia. Se usar muito, gasta. Igualzinho. Está ali, da essência nossa. A essência nossa se encontra lá. Igualzinho. Certas substâncias, radical livre. Álcool. Aí nós falamos, não, pode tomar uma taça de vinho por dia. Tóxico. Cada vez mais já estamos identificando essas condições. Na semana, no máximo, 2 tacinhas de vinho. Destilado é daquele lado só. Tá? É só daquele lado. Porque é um inferno para essa condição toda. Certos tipos de alimento, daquele lado também, que aparece. Nicotina, esquece. Certos medicamentos, como ácido valproico, anticonvulsivante, altera bastante a mitocôndria. E como altera? Certos antibióticos, muito. Jejum prolongado, aquela história de fazer a dieta da Xuxa, a dieta das banhas e tal. Tome muito cuidado, porque tem uma população que é treinada para isso. Os genes foram selecionados para jejum prolongado, são dados. Aí eu quero fazer igualzinho que eles fazem, cuidado, porque você não tem uma carga genética para essa condição, você não foi preparado para essa condição. A sua espécie não foi preparada, ou a sua família não foi preparada para essa condição também. Dieta regular rica em carboidrato, açúcar, cadeia média, não de cadeia longa, cadeia média está em toda a célula, não de quebra. Então nós temos que aprender qual é o alimento mais apropriado. Certas medicações, elas levam à acidose láctica. A gente dá hoje para os indivíduos pré-diabéticos, metformina, para todos eles. Será que eu estou realmente tratando essas pessoas? Estou acelerando o processo de envelhecimento para elas? As modas são complicadas. Os modismos são complicados também. Negligência cardiológica. Nós temos que fazer também uma condição de preparação do coração ao longo do tempo. Tem que fazer com que a pessoa se condicione cardiologicamente. Exercício moderado. Se a pessoa tiver taquicardia, arritmia, bradicardia, bloqueio cardíaco, se tiver doença mitocondrial, tem que instalar um marcapasso ou um desfibrilador desses indivíduos, senão é morte súbita que aparece. Interessante, esses indivíduos com alteração mitocondrial. Vamos lá para o Nordeste? Vamos fazer uma trilha de 12 horas, cuidado com o calor. Ou seja, a exposição demasiada ao calor pode levar a um estado de heat shock, ou seja, uma falência cardiológica e troca de calor e morte súbita também. E nós podemos utilizar muitas substâncias, medicamentos, que podem ajudar a mitocôndria. São aquelas medicações que nós testamos na poli, igualzinho. Ou seja, carnitina, ácido fólico, biotina, coenzima Q10. É a mesma coisa. Nós vamos atrás de substâncias e agora saiu um remédio chamado elamitretide. Ele atua no coração, da cardiolipina no
coração, melhora o batimento cardíaco, a força cardíaca, diminui a fadiga. Custa quanto? 800 mil reais ano. Quer? Já começou, né? Fica. Não, tá. Ainda não. Tá? Que aparece. Com muito cuidado com o modismo também, porque isso é do laboratório por enquanto. Só o laboratório fez isso, né? E ele explica como é que isso atua. Aí nós lemos na internet, tem terapia genética. Veja como é difícil falar em mitocôndria. Terapia genética para modificar a mitocôndria, para modificar o núcleo da mitocôndria. Então dá para eu modificar, fazer uma engenharia genética para isso. Aí lá na internet está lá, olha, tem terapia genética, tem terapia gênica, tem implantação de células tronco halogênicas nos indivíduos, eu faço modificação do núcleo, faço modificação das mitocôndrias, eu permito que elas sejam modificadas das defeituosas para saudáveis, né? Eu falei que tinha aquele processo que conforme vai envelhecendo, vai tendo mais mitocôndria normal, eu retiro das normais e fico só com as saudáveis, é um processo, mas veja só, para ter tudo isso foi necessária uma condição de tempo fantástica. A gente está tentando fazer uma modificação aguda. Será que a célula está preparada para essa modificação aguda? E quanto deve custar cada procedimento desse aqui? Tudo, em termos de custo, de tempo. Do ponto de vista da terapia gênica em animais, a gente já começa a colocar já uma modificação bastante grande, mas o problema é trazer isso de uma forma translacional para nós humanos, do que se tem. Até enquanto isso não aparece, nós temos que aprender a viver o melhor possível. O melhor possível. Nós aprendemos muito aqui com os cuidados integrativos. O cuidado integrativo é essa moça Cecília, essa moça aqui a Geise, aquela moça Vanessa também. Então elas nos ensinam como termos uma vida melhor, mais prazerosa, com mais qualidade e talvez com mais quantidade de anos de vida também. Mas o mais importante não é a quantidade de anos, mas é com a qualidade desses anos de vida também. E quando nós falamos, portanto, nessas condições, então veja só, embora os cientistas contem muitas coisas, muitas mitocôndrias, ainda ela é mitocôndria. Ela é um mito ainda. Ela está lá. E nós somos fábricas com vidas iluminadas. Nós viemos lá daquela escuridão, da escuridão veio a iluminação. E essa iluminação, a primeira organela presente que Deus deu para nós, é a tal mitocôndria. Mas é um mistério ainda a ser desvendado, e quando se fala em mitocôndria, olha só que interessante. Em 1888, 138 anos atrás, nessa época, no dia 27 de maio, esse indivíduo chamado Nikola Tesla, do carro Tesla, Tracasso, e ele fez a demonstração, 16 de maio de 88, uma palestra, escrevendo principalmente que permitirá gerar símbolos de correntes alternadas que transmitir energia elétrica por longas distâncias. Comparação com a igualzinho a iluminação existente. E esses fios que se encontram aqui são fios de carga elétrica, que demonstra isso, parecem os fios de nervos. Nós temos iguaizinhos. E são os mesmos fios que estão no espaço, caminhando de uma forma energética, da mesma forma, é da mesma condição que se encontra lá, do que aparece. E enquanto se fala, portanto, em mitocôndria, ela está envolvida em toda a nossa vida, ela está envolvida em todas as condições que nós temos e em todas as doenças também. Não importa a doença que nós tenhamos, ela está presente. Portanto, essas pessoas que trabalham com cuidados integrativos, elas trazem mecanismos muito interessantes para que nós possamos nos aproveitar melhor e aproveitar melhor esse sentido da biologia, da bioquímica mitocondrial. Como fazê-la mais eficiente, menos gastona, menos produtora de radical livre. E aí vem no dia de hoje. No dia de hoje, o título qual que era? O título, Vanessa? Mitocôndria está lá, mito. Mata e doença. Muito bem, eu posso falar de vida também. E quando se fala em mata, a palavra mata, ela deriva do latim mata com dois T's. Mata. Que significava esteira de junco ou esteira de vinho. Com o tempo, esteira de junco e vinho, com o tempo, junto a essa condição, foi ficando para aquela somatória de um arbusto, outro, planta, outra planta, árvore, mata. Aí veio mata, floresta. Matagal, floresta. Que tem. Mas mata pode ser também do verbo matar, que vem do latim matitare. É engraçado.
engraçado a evolução da palavra. Matar. Matar vem da condição religiosa, da Bíblia, que aparece lá, pela primeira vez. E ela vem no sentido de glorificar, imolar, sacrificar o Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Aí vem tirar os pecados do mundo. Então a glorificação, através da morte, lembra que mitocôndria, ela morre e vive? Fissão e fusão, igualzinho. Então seria a glorificação, seja honrado, ou seja, seja honrado. Com o passar dos séculos, o foco, o significado mudou do ato religioso do sacrifício para salvar, para a condição de abater o animal. Mas abater também o vegetal, que é igualzinho, é da mesma forma. Você está tirando vida, da mesma forma, está fazendo. E do latim vulgar, como assassinar ou tirar a vida de qualquer ser. Qual que é o animal que mata animal por prazer? Só o homem. Só o homem que faz isso, né? O que se tem. E o interessante, nós falamos de, hoje é o dia da Mata Atlântica. E quando se fala Atlântico, o nome Atlântico vem de Atlas, aquele que sustenta o mundo nas costas, que aparece, o Atlas. Aí vem o Atlântico. E o Atlântico era aquele oceano que ficava ao ocidente de Gibraltar. Era um oceano que os indivíduos tinham o quê? Histórias fantasmagóricas, animais grandes, coisas horrorosas, existentes, que era o Oceano Atlântico. Que os gregos acreditavam que existia esse oceano fantasmagórico, tenebroso, mais tenebroso, que se encontrava lá. E o 569, Gerardo Mercator, ele resgatou o nome Atlântico, porque ele foi colocado em Jesus por bastante tempo. Em 1569, então nós temos agora o Oceano Atlântico, aquele oceano que os portugueses vieram para cá e chegaram no Brasil. E chegaram no Brasil em uma região muito legal, na Bahia. Depois eles chegaram aqui em São Vicente, né? São Vicente de Cubatão. E é engraçado, essa fotografia de 1977, essa fotografia que eu tenho no meu álbum, que aparece 77. Porque eu dei uma aula em 82, já era residente, e essa aula é isso aqui, olha. Isso aqui é Cubatão, em 77. Encontro aqui, ou essas operações que encontram aqui. E aqui, em Cubatão, você ia lá para Santos, ou Vicente, acessível bastante, você sabia que estava chegando o cheiro, né? O cheiro de CO2, gás carbônico, que se encontrava lá, queimando coisas lá presentes. E o governo, na época, o governo do Estado de São Paulo tentou fazer uma modificação dessa estrutura existente em Cubatão, lá. Mas não conseguia fazer modificação. E aí, na época, começou a sair no jornal a seguinte história. Mais um bebê morreu em Cubatão, anencefalia. Mais um anencefalo em Cubatão. Mais um anencefalo em Cubatão. E assim, Jornal da Tarde, Notícias Populares, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, mais um anencefalo em Cubatão. E rapidamente criou-se uma lei, portanto, uma lei de emissão de gases, emissão de CO2 em Cubatão, uma regra bastante grande. Em pouco tempo, Cubatão se transformou nessa lindez que está aqui hoje. Então, aquela fotografia inicial eu tirei-a no ano passado, em junho do ano passado, no dia 29 de junho do ano passado, lá na Serra. E da mesma área que era aquela fotografia existente antes. Então, para vocês verem, houve uma modificação muito grande. O homem mata. Se ele não matar, a natureza, ela recupera. De uma forma intensa. E a natureza recupera como? Ela recupera de uma forma fantástica, maravilhosa, por fotossíntese. E a natureza ela tem clorofila, e a clorofila, se nós formos pegar a forma estrutural, bioquímica dela, é igualzinha da hemoglobina, que somos nós. Ou seja, nós somos os mesmos seres. Nós viemos na mesma estrutura. Nós temos que nos aproveitar, portanto, dentro dessa condição. E quando se fala em saúde, saúde é bem-estar físico, mental, espiritual, social, de justiça e ambiental. Então, não pode, de jeito nenhum, maltratar o nosso meio ambiente. O dia de hoje, portanto, é um dia de reflexão, é o dia da nossa Mata Atlântica. Então, gostaria de fechar que a TP é vida, a TP é mitocôndria, mas não tem vida, não tem mitocôndria, se não tiver clorofila, se não tiver meio ambiente. E esse ambiente que se encontra aqui é a relação, o equilíbrio entre vida animal e vida vegetal. Obrigado.
ela é espetacular. Quantas vidas que se encontram aqui, tá? Então nós temos que preservar essa Mata Atlântica nossa, e eu fico incomodado, muito incomodado, quando, por exemplo, agora na Riviera São Lourenço, o pessoal está rapando tudo. Eles chamam de progresso. Quando eles plantam